Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado. Programa De Todo o Coração. A igreja em seu lar. Chegou a hora de mais um De Todo o Coração. Eu sou Jailma Barbosa e estamos começando aquele programa que te traz paz, que te faz ficar informado sobre as ações da Diocese de Caruaru. Agradeço demais o carinho de todos vocês que estão sempre acompanhando o programa do Bispo. Aqui você reflete sobre a vida, sobre o Evangelho, aprende sobre espiritualidade. Aqui você fica conectado com Deus, conectado com seus irmãos através do nosso canal no YouTube, através das nossas plataformas digitais da Diocese de Caruaru e através da TV Jornal Caruaru. Estamos juntos para começar mais um programa abençoado. E aí, como é que vocês estão? Estão se sentindo bem? Estão com fé? Estão ansiosos para aprender mais um pouquinho? Então, esse é o seu momento, no De Todo o Coração. A gente começa o nosso programa com Dom José Ruy Lopes, bispo da Diocese de Caruaru, trazendo para a gente a reflexão do Evangelho deste domingo. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, das belas pedras que o ornamentavam. Queridos irmãos e irmãs, paz e bem. A liturgia deste 33º domingo do tempo comum, o penúltimo deste tempo comum, já é praticamente o final do ano litúrgico e nos apresenta não apenas a admiração do povo diante do templo, diante de igrejas barrocas, belas, com suas arquiteturas especialmente únicas, todos nós ficamos extasiados ante tamanha beleza. No entanto, o Evangelho prossegue dizendo que Jesus apontava para o templo e dizia àquelas pessoas que estavam admiradas diante de tal beleza: destruí este templo e eu o reconstruirei em 3 dias. Final do ano litúrgico, também final do ano do calendário civil, nós podemos pensar em fim dos tempos, final de um ciclo, o fim da própria vida humana. Mas esse evangelho, num tom quase apocalíptico, tem muito a nos dizer. A primeira coisa, vejamos, Jesus estava ali com os apóstolos, e os apóstolos estavam diante daquele que é o Criador, o Verbo eterno do Pai, o Redentor, Deus feito homem. E, no entanto, estavam admirados com a beleza do templo. Isso também, costumeiramente, ocorre em nossa vida. Ficamos presos a detalhes, a minúcias da doutrina, a pequenos detalhes da arquitetura de uma igreja, até mesmo da limpeza, da higiene do templo, e esquecemos que o principal é aquele que habita o templo. E o templo somos nós, pedras vivas escolhidas por Deus. O templo, na perspectiva católica, é o lugar do encontro, é o lugar da eclesia, quando os cristãos se reúnem para adorar a Deus e para prestar-lhe o devido culto. No entanto, quando nós perdemos de vista que a experiência do Deus ressuscitado, do Deus da cruz, que morreu por amor, e por amor na cruz se entregou para nos redimir de todo o pecado, então todas essas outras coisas se tornam relativas diante da essencialidade que é a experiência de Deus. Essa é a primeira coisa. Entre o templo e o próprio Cristo, nós ficamos com o Cristo. E por isso Jesus apontava para o templo para dizer: eu agora sou o templo, que depois de 3 dias morto, haverei de ressuscitar. O templo a ser reconstruído não é mais o templo de Jerusalém,
é o próprio Cristo. Não adorareis mais, nem em Jerusalém, nem em Garezim, mas em espírito e em verdade. A segunda coisa que nós podemos trazer para a nossa vida, neste final de ano litúrgico, final do ano civil, e no final de tantas outras coisas que fazem parte da nossa vida, pois temos tudo, início, meio e fim, é que todos nós também temos um fim. Não é apenas um ciclo que se encerra, não é somente um calendário que se acaba, mas também a nossa vida tem um fim. E diante do final, que é próprio da vida, nós podemos aprender aquilo que o próprio Deus nos ensina, que no final de todas as coisas, no final inclusive dos tempos, o justo se alegrará por encontrar-se com Deus. Já viram como a morte é uma tragédia, mas até mesmo um drama, uma inimiga, sobretudo na vida daqueles que não creem, daqueles que não acreditam na vida eterna, daqueles que não creem na ressurreição, daqueles que vivem em pecado. A morte é uma inimiga, é uma tragédia, porque significa que o final da vida, por mais bela que seja, por mais confortável e feliz, implica também o encontro com Deus, o encontro com o além, mesmo para as pessoas que não creem em Deus, é um além, é uma passagem para o desconhecido. E essas pessoas temem por essa passagem, têm pavor pelo desconhecido e se amedrontam. Se de fato verdadeiramente acontecer para elas, como ocorrerá, também o julgamento, porque Deus nos espera para esse encontro. Felizes aqueles justos que morrem em paz, que morrem na graça de Deus, porque a morte segunda não lhes fará mal. É sempre a oportunidade do descanso, do encontro com o Criador, com o justo juiz que nos julgará com equidade. Não vai nos julgar pelas aparências, não vai nos julgar por interesses, não vai nos julgar por qualquer outro motivo que faz parte do julgamento humano e terreno. Deus vai nos julgar com justiça e equidade. Esse tempo aqui do calendário, esse tempo da nossa vida, é o tempo da oração, é o tempo de usufruir da misericórdia de Deus. No final de tudo, após a passagem pela morte, será o tempo do julgamento. O julgamento que Cristo nos mereceu pela sua cruz e ressurreição, vencendo a morte para nos garantir a vida eterna. Mas se existe a vida eterna, existe também, por consequência lógica, a morte eterna, a morte definitiva, que é o afastamento para sempre diante de Deus. Pois bem, nós estamos nesse final de ano litúrgico e Nosso Senhor, ao longo deste evangelho tão bonito e tão rico, ele nos dizia ainda sobre a perseguição. Um povo que vai se levantar contra outro povo e tantas outras espécies de perseguição por causa do seu nome. Nós estamos vivendo num tempo de negação da identidade de gênero, da identidade sexual, negação da identidade da própria família, negação do próprio eu. E o ser humano vai se tornando escravo de uma ideologia, escravo de um sistema político. Isso não vale a pena. Nós também temos uma identidade cristã. É o nome de Cristo que nos dá o nome de cristãos. Essa é a nossa identidade e aquela lá, o céu, o reino de Deus, é a nossa pátria. E é desse modo que nós somos perseguidos. Porque se o Filho de Deus foi perseguido desde quando nasceu por Herodes, foi perseguido pelos escribas, pelos fariseus, a igreja também é perseguida. Há um fato contado
na literatura teológica que o Papa Pio X, certa vez, recebeu um grupo de sacerdotes e perguntou-lhes quais eram as características da Igreja. E eles prontamente responderam: una, santa, católica e apostólica. E o Papa Pio X, santo, São Pio X, então indagou-lhes: mas está faltando uma característica. E eles disseram: além de católica, una, santa, católica, apostólica, ela também é romana. E o Papa São Pio X respondeu: não, além de una, santa, católica, apostólica, a Igreja também é perseguida. Perseguida por aqueles que não creem em Deus, perseguida pelos maus, perseguida por aqueles que não aceitam a bondade, por aqueles que não creem no bem. É desse modo que também nós, cristãos, até os dias de hoje, somos também perseguidos, porque o bem, a bondade, é sempre odiada pela maldade. Mas ele nos dá uma garantia. Está no versículo 19, e com isso terminamos o texto do Evangelho de Lucas, desse domingo, e também a nossa reflexão. No versículo 19 do capítulo 21 de São Lucas, Jesus diz: é permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Permanecer firme na fé, permanecer firme no amor, permanecer firme na esperança, permanecer firme, tendo a consciência e a mais absoluta convicção de que Deus não nos abandona, de que Deus é fiel, permanece conosco em nossos sofrimentos, em nossas enfermidades e tribulações, para que nós, permanecendo firmes com Ele, possamos também obter a vida eterna. Um abençoado final de semana para todos. Que este final de ano litúrgico nos ajude sempre mais, cada vez mais, a viver a nossa fé e nela permanecermos firmes. Um abraço fraterno e copiosas bênçãos de saúde e paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E como é importante para a gente ter Dom José Ruy Lopes compartilhando nessa reflexão do Evangelho e trazendo para o nosso coração já a preparação para a Santa Missa deste domingo, para que a gente esteja, em unidade com a nossa igreja e para que a gente esteja cada vez mais aprendendo sobre a palavra de Deus. É muito importante que nós estejamos atentos com os nossos ouvidos, com a nossa mente, com a nossa entrega espiritual. E, gente, inclusive, eu quero aqui aproveitar o espaço do nosso programa para mandar um agradecimento muito especial à Arquidiocese de Maceió. Pelo convite, eu estive essa semana em Maceió para dar um curso ao clero. Estive com os padres, com Dom Antônio Muniz, que conduziu momentos muito bonitos de interação, onde nós pudemos falar sobre o relacionamento da imprensa com a igreja e vice-versa. Então foi muito importante para mim, que de coroinha a palestrante para os padres. Que momento tão precioso que Deus nos reserva na nossa vida, gente? Então, deixo aqui o meu registro, meu agradecimento à Pascom, à Cícera, ao Carlos, e Padre Jefferson esteve conosco também. Padre Jefferson teve sua palestra 2 vezes também nesse momento com a Arquidiocese de Maceió. Foram partilhas muito bonitas e muito importantes para a comunicação. Obrigada pelo convite à Pascom Nordeste 2, especialmente a todo o povo querido da Arquidiocese de Maceió. Recebam o nosso abraço fraterno e os nossos agradecimentos. Gente, de todo o coração, vai para um intervalo bem rapidinho e daqui a pouco estaremos de volta. De volta com o programa De Todo o Coração.
E muito obrigada a você. Bom dia, né? Obrigada por estar conosco aqui no comecinho desta manhã de sábado, aprendendo mais sobre a palavra de Deus e ficando informado sobre as ações da Diocese de Caruaru. Agora chegou a hora de aprendermos sobre liturgia com o Padre Adriano Davi. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Mais uma vez a gente se encontra em sua casa para conversar um pouco sobre liturgia. Não sei se você ainda se lembra, nós estamos fazendo o nosso caminho sobre o ordinário da missa e estamos propriamente nos ritos iniciais. A gente já conversou dizendo que os ritos iniciais são aqueles ritos que servem para formar corpo, para formar a comunidade, para dar corpo, para que aquela igreja reunida possa celebrar bem os santos mistérios. Esta é a finalidade dos ritos iniciais. E dentro dos ritos iniciais, a gente se depara com o ato penitencial. Primeira coisa que nós devemos ter em mente e ter no coração, que o ato penitencial não é o sacramento da confissão, não é o sacramento da penitência. A função do ato penitencial da missa é proclamar a misericórdia de Deus, confessar, dizer bem a misericórdia de Deus, proclamar para toda a comunidade que Deus é bom, que Deus é misericordioso. Como é que fazemos o ato penitencial? O ato penitencial tem alguns passos, ele é feito de alguns passos. Primeiro, o convite. O sacerdote convida a comunidade a pedir perdão. Depois, um momento de silêncio. Esse momento de silêncio ele é importante, porque é onde você, do seu coração, com as suas imperfeições, com seus pecados, proclama essa misericórdia de Deus diante de todas as nossas falhas, diante de todos os nossos pecados. E depois uma fórmula penitencial, que o missal nos coloca 3. Fórmula penitencial pode ser o confesso, que a gente já tem em mente, já decorou desde criança. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs. Pode ser aquele responsório simples que o missal também traz. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia e dai-nos a vossa salvação. E pode ainda ser de uma terceira forma, que são aclamações ao Cristo. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Então, aclamações à misericórdia do Cristo. E nessas 3, o Kyrie, o tende piedade. Concluindo o ato penitencial com a absolvição do sacerdote. Uma observação que é importante, se a gente pudesse fazer uma pergunta, o que é preciso corrigir no ato penitencial? Principalmente na terceira fórmula do ato penitencial. Lembre mais uma vez, o que é o ato penitencial? É um olhar para Cristo. Não podemos jamais, o Ministério de Música, o sacerdote que celebra a Eucaristia, o povo de Deus, deve sempre ter em mente, o ato penitencial é olhar para Cristo. Por isso as aclamações do missal sempre trazem essa ideia, né? Cristo, nossa Páscoa, Cristo, nossa paz, tende piedade de nós. Então, não é olhar para as nossas misérias, para os nossos pecados. O ato penitencial não é uma acusação ao pecado pessoal de cada indivíduo, mas é olhar para Cristo, o bom pastor, aquele que traz e derrama sobre nós a misericórdia. Então, o que é preciso corrigir? Alguns cantos que a gente já está tão habituado. Então, o canto de ato penitencial não deve dizer eu sou uma ovelha perdida pelo pecado e por isso peço perdão. Ou pelos erros passados na tua igreja, tende misericórdia. Não é isso. A função do ato penitencial não é olhar para você, mas é olhar para Cristo, que é a fonte de todo o perdão. Então eu não vou cantar, Senhor, sou pequeno, sem valor, tende misericórdia. Não é isso. É Cristo, o Senhor que vem salvar. É Cristo, nossa Páscoa. É Cristo, o Cordeiro imolado. É sempre Ele que é a fonte de toda misericórdia. Só para ilustrar o que nós estamos dizendo. Veja como é bonito pensar dessa forma. No ato penitencial da celebração da Eucaristia, olhar para Jesus e dizer assim, Senhor,
que vieste não para condenar, mas para perdoar, tende piedade de nós. Cristo, que vos alegrais com o pecador arrependido, tende piedade de nós. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de nós. Veja, não olha para a pessoa, não olha para os meus erros, os meus pecados passados, pelas divisões na igreja. Não olha para nada disso. A gente olha para Cristo, que é a fonte de toda misericórdia. Uma vez me perguntaram, mas padre, uma vez na missa, o padre não fez o ato penitencial e fez a aspersão. Porque a igreja também sugere, principalmente no tempo pascal, substituir o ato penitencial pela recordação do nosso batismo. Então, na mesma sequência, o padre faz o convite, abençoa a água, que será fonte de misericórdia, que irá recordar o dia que nós fomos purificados de todo o pecado. Com o canto, asperge a comunidade. E qual é o canto que se deve cantar? Também o missal sempre vai sugerir as antífonas próprias para este momento. Aspergi-me, Senhor, e serei purificado. Derramarei sobre vós uma água pura. Vi água saindo do lado direito do templo, aleluia. Do vosso lado, ó Cristo, jorra sempre a fonte da água. E por fim, a absolvição. Viver a liturgia, conhecer a liturgia, é celebrar bem os santos mistérios. Uma boa celebração amanhã, domingo, dia do Senhor, e a gente se encontra na próxima semana. Deus te abençoe. Obrigada, Padre Adriano Davi. E da liturgia, vamos complementar esse nosso aprendizado, essa nossa catequese com espiritualidade. Agora, Padre Aloísio Ricardo. Bom dia, Jailma. Bom dia a você que nos acompanha no programa De Todo o Coração. Nós estamos, passo a passo, construindo o nosso itinerário espiritual, ou seja, estamos construindo um caminho. No último encontro, nós falávamos de como ler a palavra de Deus. Nesse encontro, eu quero aprofundar um pouco mais acerca da leitura da palavra de Deus. Como lhes disse no outro encontro, muitas pessoas podem até ouvir falar de Jesus, mas nunca ler o Evangelho. Outras podem até rezar, mas nunca fizeram um estudo da palavra de Deus. E a palavra é importante para o crescimento espiritual, é importante para a nossa maturidade humana e mais, para a nossa convivência. Por isso, eu quero pensar a palavra de Deus usando hoje 2 exemplos, o espelho e o farol. O espelho, porque quando nós lemos a palavra de Deus, nós vamos investigando e encarando a nossa própria face e descobrindo o que em nós ainda não está completo, ou ainda que imagem estamos comunicando da presença de Deus em nós. Um exemplo do espelho no Evangelho. Jesus, num dado momento, ele fala aos discípulos: cuidado para que a vossa justiça não seja como a justiça dos homens. Perdoai sempre. Em outro momento, Jesus diz: vejam, com a mesma medida com que medides os outros, sereis medidos. O que ele está nos ensinando? Que espelho ele está nos convidando a enxergar? Olharmos para a nossa própria vida e perguntarmos: eu gosto de criticar e julgar os outros? Eu gosto de, diante das situações alheias, apontar, acusar e me colocar como juiz? Jesus, o justo juiz, não acusava. Esse é o papel não de Jesus, mas do acusador, que é o demônio. Quando Jesus diz: perdoai o vosso irmão,
ele está também nos mostrando em um espelho se temos ou não a facilidade de perdoar alguém. E nós podemos nos perguntar: eu sei perdoar? Consigo perdoar quem me ofende? Consigo perdoar quem me critica? Como perdoo? Ou sou daqueles que dizem: só Deus é quem pode perdoar, eu não perdoo ninguém. Ou daqueles que dizem: eu não perdoo, decididamente. Esse é o espelho que a palavra nos apresenta. Vamos enxergar como estamos. Um outro modelo, exemplo, Jesus fala que a mesma medida com que vamos agir com os outros, também seremos medidos. Devemos nos perguntar, olhando para esse espelho do Evangelho: como eu estou medindo as minhas ações diante de outros? Com severidade? Com generosidade? Com bondade? Pois bem, vejam como a palavra ela é um espelho. Mas eu lhes trouxe também o exemplo do farol. O farol é aquele que ilumina, que dá o norte, que diz por onde devemos ir. Jesus, vou dando exemplo, no Evangelho nos mostra o que é ser farol, ou como funciona o farol da palavra de Deus na nossa vida e nossa história. Ele dá o exemplo de 2 homens que vão ao templo para orar. Um coloca-se bem à frente dizendo: não sou igual aos outros. E outro está no último lugar dizendo: Senhor, tende piedade de mim. E Jesus diz: a oração que foi aceita e justificada. Pois bem, diante desse farol, para onde devemos nos direcionar? Podemos nos voltar para a nossa vaidade e rezar com orgulho, jogando sobre nós mesmos confetes e reconhecimentos, mas podemos nos colocar diante de Deus com a humildade e dizer: nem mereço, Senhor. A mesma humildade de um filho pródigo: eu não sou digno. A mesma humildade daquele homem que acolhe Jesus em sua casa: Senhor, se eu ofendi alguém, darei 2 vezes mais. Mas daquele também servo que vai pedir a cura de um dos seus soldados e diz: nem sou digno de que entres em minha casa. Vejam o farol da humildade. Um outro exemplo, quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos e terminando ele diz: como eu fiz, fazei vós também, amai-vos uns aos outros. Ele está dando-nos a dica de como devemos caminhar na vida, em comunidade, em família, na igreja. Esse amor que se põe a serviço, que se põe à disposição generosa de ajudar o outro ou colaborar para que o outro também experimente a misericórdia e a bondade do Pai. Esses 2 exemplos nos faz recordar, portanto, que para caminhar em Deus precisamos desse espelho, que é a palavra, e precisamos desse farol, que está na palavra, que é o Cristo. Buscar também como farol a vida dos santos. Você já leu a vida de algum santo? Talvez você tenha assistido algum filme. E por isso eu quero lhe dar como exercício, como tenho feito de tantos outros encontros, essa proposta. Quem sabe, se você ler a palavra, buscá-la como espelho ou farol, ou ainda ler um livro da vida de um santo ou assistir o filme e tentar encontrar essas características. O que foi o espelho, o que é o farol na vida desses santos. Para quê? Para que possamos crescer no conhecimento da palavra de Deus e nesse método como ler e aprofundar a palavra de Deus. Que o Senhor abençoe você nessa semana
e lhe conceda esta graça toda especial de encontrar na palavra o farol e encontrar na palavra o espelho, para, revendo a vida, poder dar uma nova resposta de fé e de amor à igreja, aos irmãos e até a Deus. Que o Senhor abençoe. Fique na paz. Formação completa hoje no De Todo Coração. Espiritualidade, liturgia, reflexão do Evangelho. Como é bom a gente começar o nosso fim de semana assim, abençoados e preparados. Estamos encerrando por aqui, a gente se encontra no próximo sábado. Um grande abraço para o pessoal de Toritama, que vai receber Padre Fábio de Mello para o grande evento do EJC. Que seja com muita paz, com muita alegria e que muitas bênçãos recaiam na vida de cada um que estiver nesse evento, presencialmente ou de coração também, tá bom? De todo coração, termina por aqui. Muita saúde para você e muita fé. Eu volto daqui a pouquinho, a partir da 13h, aqui na TV Jornal Interior, com o programa Saúde.com. Encontro você. Até já. Programa De Todo Coração. A igreja em seu lar. Oferecimento Óticas Arco Verde. Você vê e confia. E AGS. Com apenas 3 letras, seu negócio será multiplicado.